alimentar de outra forma? Pode, através de uma sonda, por determinada doença, certo? Mas na forma voluntária, o alimento ele tem que ser introduzido pela boca. Por que pela boca? Porque a boca é a primeira parte do sistema digestório. É onde tem a arcada dentária, certo? Que é a arcada dentária. E existe uma classificação para os dentes, né? Nós temos os incisos, os caninos, 4 caninos, né? 6 incisos, premolares e molares. Os incisos, eles irão cortar o alimento. O canino irá furar o alimento. E os premolares e os molares, eles vão triturar o alimento. Você vê a forma dos seus dentes, né? Os caninos são mais pontudos, né? Os incisivos são mais finos, como se fossem lâminas para cortar realmente. E os molares e os premolares são mais achatados, né? Eles vão fazer a função dele é triturar o alimento, esmagar o alimento. Por isso que eles são em maior quantidade e estão localizados mais na parte interna da boca. Na parte superior da boca nós temos o palato duro, essa parte aqui, ó, que tem o osso do maxilar, e o palato mole, certo? O palato mole ele vai ficar na parte posterior do céu da boca. Na parte anterior do céu da boca fica o palato duro, ok? Nós temos aqui, ó, os lábios superiores e os lábios inferiores. Qual é a função aqui dos lábios? Beijar não. Bom, os lábios eles também vão auxiliar na fala, né, na fonética dos sons que a gente vai estar produzindo e vai auxiliar quando você mastiga o alimento sai, cai fora da boca, certo? Aqui, ó, esse músculo aqui chamado língua. A língua, ela vai fazer o quê? A língua ela é rica, ela possui muitos receptores para identificar o sabor dos alimentos, né? O sabor azedo, o doce, o amargo, né? E o salgado. No ápice da língua, que é essa ponta aqui da língua, certo? É o ápice da língua. Sempre que tem uma ponta é um ápice, né? Já perceberam isso, né? No ápice você vai possuir receptores de sabores, como na ponta da língua é o sabor doce, né? Na lateral da língua, o sabor amargo, aí o sabor azedo lá no final da língua. Então, assim, cada parte da língua possui seus receptores direcionados para os sabores. Se numa prova prática você colocar o Não vou colocar na identificação dos receptores de cada parte da língua, porque eles não têm uma língua. Aí a gente colocaria língua ou cavidade oral? Não, se for aqui em cima é língua. Certo? Se for aqui ou no meio, cavidade oral. Claro que eu não vou pedir uma cavidade oral, uma prova prática, porque não tem nem como identificar. Certo? Sim, agora podia ser na teórica, né? Onde está localizado o palato duro, cavidade oral, no osso maxilar, né? E as opções assim, dessa forma: cavidade oral, cavidade nasal, cavidade auditiva. Por exemplo. Entendeu? Mas não se preocupe, porque a identificação de vocês realmente vai ser da peça. Entendeu? Ou o segmento da peça ou a peça, não vai ter nada assim pegadinha não, entendeu? Vou colocar aqui e dizer que é a língua, não, dizer que é a cavidade, a língua, certo? Aí assim, é preciso saber a anatomia de certas estruturas. Por exemplo, a língua ela possui aqui a raiz e o ápice, entendeu? Você acostuma aquela língua, certo? O ápice da língua, a raiz da língua, entendeu? Ela tem essa função
função de dar sabor, dar informação para o cérebro. Essa tampa aqui, ó, o cérebro, do gosto que você está alimentando. E também tem uma função de auxiliar na deglutição, né, de colocar o bolo alimentar mastigado para o tubo digestivo. Então ela que vai, você engole, ela encaixa e joga para fora. Alguns animais possuem a língua mais funções, além do gosto, né? Por exemplo, o cachorro. O cachorro ele não tem receptores de gosto, né? Mas a língua dele ela tem uma função essencial, que é de beber água. O cachorro não pega sugando, né? Ele encaixa a água na língua e puxa por baixo. Já viu já? E a gente pensa que é pra cima, né? Mas na verdade ele faz isso aqui, ele faz uma bolsa por baixo. Para tomar água. Colocado. Tem outra função. No ser humano não. O ser humano tem os receptores de sabor e deglutição, que é uma das funções aí. Deglutir, engolir. E aí tem a úvula, que eu já falei para vocês, também possui receptor que forma no cérebro, que está indo o bolo alimentar para o estômago tem que se preparar para receber. Beleza. Na boca, possui também glândulas salivares, né, que produzem a saliva, porque o alimento precisa ser homogêneo para ser deglutido. Então a saliva vai dar essa liga para formar o bolo alimentar. E já produzir uma enzima, que é aquela que está lá em cima, a amilase. Certo? Já coloquei ali para vocês já ir se identificando, já para quando eu for falando aqui, não ficar muita informação, enzimas. Assim, na boca já começa a ser degradado, carboidrato. Quebrar. Começa a quebrar o. Carboidrato começa a ser quebrado lá na boca já. Por isso, o carboidrato, né, esse hidróxido de carbono, ele é tão importante na nossa dieta, né, principalmente na dieta que pratica atividade física. Então pode-se dizer que a amilase é produzida na deglutição? Na mastigação. Certo? E essa saliva que é produzida pelas glândulas salivares, né, as glândulas mandibulares e sublingual. São 3 glândulas. Certo? Então João Paulo, dependendo do que você coma, vai produzir as enzimas diferentes, isso? Bom, dependendo do que você coma, vai produzir enzimas diferentes? Claro, tem várias, porque as enzimas elas são catalisadores, elas aceleram o processo. Então a enzima, quando é liberada em um determinado local do nosso organismo, é para acelerar o processo de alguma coisa, para se tornar mais rápido. Por isso que elas têm uma denominação na teoria, na literatura, chamada de enzimas catalisadores biológicos. Catalisar é acelerar o processo, né, biológico dentro do nosso corpo. Então assim, eu coloquei as principais, né, que sempre são as mais encontradas em provas, em concursos, encontradas nos estudos, mas possuem mais enzimas, entendeu? Depende do alimento, depende do local. Então a amilase é uma enzima importantíssima na quebra do carboidrato, já na mastigação. Esse bolo alimentar, ele vai entrar na primeira estrutura, que é a... Um de cada vez. Um de cada vez. A orofaringe, né? Que a faringe é a estrutura que faz parte do respiratório e do digestório. Só que a parte oral, ela está localizada na orofaringe. Certo? Da orofaringe, ela vai ter o seu destino para o esôfago. Certo? Para o esôfago. Aqui, ó. O esôfago, essa estrutura aqui, ó, cilíndrica de músculo liso. Quando você faz a deglutição, você tem um movimento voluntário da língua. Quando o bolo alimentar chega no esôfago, é através de movimentos peristálticos que esse alimento vai se direcionar até o estômago. Quem controla isso é o sistema nervoso central. Passou pela úvula, a informação do cérebro que ele tem que contrair a musculatura lisa do esôfago para que esse bolo alimentar vá descendo até o estômago. Certo?
Então, musculatura lisa, lubrificado pela saliva, altamente básico, né? O pH, essa parte interna do esôfago. Quando ele chega aqui, ó, na primeira válvula ou válvula do estômago, chamada de válvula cárdica. Cárdica? É, cárdica. Por quê? Porque fica próximo do coração. É uma válvula cárdica. Essa válvula se abre e esse bolo alimentar entra no estômago. O estômago tem um pH de meio, altamente ácido, podendo derreter, destruir a sua estômago, se você colocar dentro do estômago. Sério. Quando esse líquido que é produzido no estômago, chamado de suco gástrico, passa por essa válvula por algum motivo, alguma disfunção, né, você tem queimação no esôfago. É o refluxo. Um refluxo gástrico, aí proporciona uma queimação, uma azia e até aftas. O calmo. Aquelas aftas que, né, costumam aparecer de vez em quando, pode ser um refluxo. Né, de algum alimento que você, ou pode ser também alguma estrutura alimentar que você não tem uma capacidade boa de digestão. Entendeu? Ou também pode ser também um motivo psicológico. Por exemplo, tem gente que tem azia, está preocupado com alguma coisa, né? Eu começo até a fome do peso. Então, assim, a disfunção psicológica também pode proporcionar irritação intestinal, azia, náusea, má digestão, entendeu? A pessoa preocupada com alguma coisa, abala tudo. Bom, no estômago nós temos aqui, ó, o corpo do estômago, certo? Essa aqui é a grande curvatura, corpo do estômago, e aqui a pequena curvatura. Essa parte aqui interna do estômago, onde a produção do suco gástrico, também produz a pepsina. A pepsina é uma enzima também catalisadora que vai acelerar o processo da separação, da quebra de moléculas de macronutrientes, carboidrato, lipídio, proteína, vai quebrando aqui também. E continua a pepsina. Certo? E aqui você pode notar que esse tecido interno do estômago ele é bem enrugado, né? Por quê? Essas rugas elas vão dar mais elasticidade no estômago. Por isso você pode comer, o estômago vai crescendo, até você não aguentar mais botar comida para dentro. Né? Aqui possui receptores químicos. Esses receptores são ativados quando o estômago começa a ficar dilatado. Ele vai mandar informação para o cérebro que você está saciado. Experimenta se alimentar e dando um tempo para você fazer você ingerir alimento de novo, para você como você perde a vontade. Por exemplo, o segundo prato não tem igual ao primeiro. Né? Porque quando você vai fazer o segundo prato, você já mandou a informação, já deu tempo de informação que você está saciado, o estômago já está cheio. É o que outras estratégias que as pessoas usam para a dieta, né? Beber bastante líquido antes da refeição, aí dá um tempo, pronto, já passou a fome. Mas aí não é interessante porque você colocou água. Ele dilatou, acionou os receptores de saciedade, só que você teve alimentos, teve água. Quem engorda muito e faz uma dieta e emagrece demais, influencia ou ele volta completamente? Ele volta justamente por causa dessas rugas, desse tecido que ele possui, esse tecido conjuntivo, e ele facilita essa dilatação e a volta dele, tranquilo, sem problema. Ele reduz de novo, certo? Agora aí está o problema. Essa redução ela não é rápida. É por isso que quando a pessoa começa a fazer dieta, ela sente fome. O estômago está dilatado, mudou de tamanho, tem que se reeducar. Então é um processo.
Já viu aquela pessoa que é magra, mas tem um barrigão? Uhum. Né? A pessoa é magra, é um corpo normal, só que o barriga existe também, estômago, gordura visceral. Aí quando começa a fazer dieta, existe um tempo para esse estômago voltar a ser ao tamanho original e a você ter essa saciedade. Certo? Bom, então o alimento continua sendo quebrado aqui, sendo realizada a digestão, aqui, né, nesse órgão principal, que é o estômago, e ele vai sair aqui nessa outra válvula, chamada de válvula pilórica. Válvula pilórica. Então o estômago tem duas válvulas, né? A cárdica e a pilórica. E temos pilórica. E temos as enzimas pepsina atuando na quebra dessas moléculas, né? E o suco gástrico para poder auxiliar na digestão desse bolo alimentar que já vai virar quimo, né? Bolo alimentar, quando é deglutido, quando está no estômago, esse bolo alimentar já se forma um quimo, chamado de quimo. Bom, vai sair aqui, ó, na primeira porção do intestino delgado. O intestino delgado, essa primeira porção aqui, ó, ele tem a denominação de duodeno. Certo? Então, duodeno é essa primeira porção do intestino. Onde aqui vai ser quebrado as grandes moléculas de gordura. Como é o nome aí, professor? O nome aí? Iodeno? Duodeno. Certo? De novo, ele sai pela válvula Pilórica e entra na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Essa estrutura aqui, ó. Tá uma parte cortada e uma parte inteira, para poder ver a parte de dentro do ducto colédoco. Ó. Certo? Pronto. Aqui no intestino, ó, delgado, você vai ter o auxílio da maior glândula do corpo humano, que é o fígado, certo? E de uma glândula importantíssima do corpo humano, que é o pâncreas. E essa glândula do pâncreas, tanto ela é endócrina, como ela é exócrina. Ela é exócrina porque ela produz suco pancreático que vai auxiliar na digestão das gorduras. Ela é endócrina porque ela produz insulina e glucagon que vai auxiliar no equilíbrio de açúcar no sangue. Certo? Mas ninguém vive sem o pâncreas. Você vive sem o baço, sem a vesícula, certo? Mas sem o pâncreas você não vive. E nem, quer dizer, se uma metade do fígado você até vive. Bom? Beleza. Pronto. Repete porque ela é exócrina, professor. Repete onde? Porque ela é endócrina. Não, a outra. Não, Exócrina. você precisa só entender que o fígado é a maior glândula do corpo humano. Ela é uma glândula. E que o pâncreas, ele também é uma glândula. Só que ele é uma glândula endócrina, que ele também faz parte do sistema endócrino, com insulina e glucagon para equilibrar o açúcar no sangue. E ele também é exócrino, porque ele produz o suco pancreático que vai auxiliar na emulsificação das gorduras, na quebra de gordura. Bom, como é que ele vai fazer isso? Ele não faz sozinho, ele faz com a bile, que é armazenada na vesícula do fígado. A bile é produzida pelo fígado, armazenado na vesícula, que é esse negócio aqui verde, ó. Certo? Eu vou pegar um fígado aqui. Produz a bile e ela é armazenada aqui nessa partezinha verde, ó, que é a vesícula biliar. Ela é armazenada para ser liberada no ducto colédoco, que
vai ter o seu destino no duodeno. É esse ducto aqui, ó. Tá vendo esse ducto verdinho aqui, ó? É o ducto colédoco. O verdinho aqui, ó, ducto colédoco. Entendeu? Esse ducto colédoco é onde vai ser liberado a bile, que vai se juntar com o suco pancreático. O que é a bile? A bile é um suco produzido no fígado, armazenado na vesícula, e na hora da digestão das gorduras ele é liberado nesse ducto que vai se juntar aqui com o suco pancreático para quebrar a gordura. Então a gordura ela é quebrada aqui, ó, no duodeno. Certo? Os carboidratos vão chegar aqui já quebrados já. Os carboidratos aqui já vão chegar aqui em disacarídeos, né? Você sabe qual é os disacarídeos, né? A maltose, a sacarose, a galactose. Você vai chegar aqui já em disacarídeo já, esse processo. Porque ele tem que chegar, porque os carboidratos ele tem que chegar aqui no intestino já quebradinho em forma de glicose, para ser absorvida pelo sangue, né? E levar para todas as células do corpo, porque é a fonte de energia, né? São seres aeróbicos. Pronto. E aí, ó, esse suco vai se misturar aqui no duodeno e vai quebrar essas moléculas que são os catalisadores biológicos dessa estrutura. As peptidases. As peptidases são produzidas lá no duodeno e vai dar continuidade que a pepsina começou no estômago. Virei a sequência, eu botei certinho a sequência. Como é o nome do dutozinho verde que você falou? A verdinha é vesícula biliar. Não, lá quando ele vai pro duodeno. O fininho lá. Ducto colédoco. Ó, o fígado, nós temos aqui, ó, essa aqui é a face, fígado, face diafragmática, porque o diafragma, ele envolve aqui o fígado. Você vê que você vê o formato do diafragma, lembra lá do diafragma? O formatozão dele aqui, que a gente vai colocar aqui o fígado e o estômago e o baço dentro dele, né? Fechando. Aí esse fígado ele tem dois lobos, o lobo esquerdo e o lobo direito. Na sua parte posterior nós temos o lobo caudal e o lobo quadrado. Ele é muito irrigado, ele possui artérias e veias na sua irrigação, porque ele é um órgão importantíssimo no nosso corpo, né? É ele que armazena glicogênio, que você utiliza quando você vai fazer uma atividade física, qualquer atividade física. O glicogênio que está armazenado dele é que vai ser quebrado, né, na glicólise, formar a glicose para o sangue e você utilizar como fonte de energia. Então o fígado ele armazena glicogênio e armazena e produz a vida. Outro órgão que também armazena glicogênio para gerar energia é o músculo. Né? E quando você está numa atividade anaeróbia, o músculo produz o glicogênio, quer dizer, produz a glicose através do glicogênio, chamada de glicogenólise, né? A quebra do glicogênio para a glicose, depois a quebra da glicose para virar energia e produzir o lactato. Já ouviu falar do ácido lático? Aquela acidez que dá quando você começa a fazer uma atividade intensa? Pronto. Quando você é treinado, essa acidez, que nós conhecemos chamada de lactato, ele vai para o fígado e ele é ressintetizado em glicogênio novamente. A gliconeogênese. E ele forma Eu vou ter que começar a comercial lá. É o Lula. É o Lula, né? Certo? Pedido até aí.
Pronto. E essa É só artéria, anatomia, rapidinho. essa artéria grande aqui, ó, é a veia cava inferior. Certo? É a veia cava inferior. É a veia cava inferior. Veia cava inferior, essa maior. É a veia cava inferior, essa maior. Na boca, você já sabe. Veia cava inferior. Veia cava inferior. Vesícula biliar. Lobo quadrado, lobo caudal, lobo esquerdo, lobo direito. Lobo direito, lobo esquerdo. Você vê que o fígado possui aqui, ó, um Pega ligamento. usando de caudal. Caudal é aqui, ó. Em forma daqui de um cabo, de rabo. Uma cauda. Do lado da veia cava inferior, né? Exatamente, quadrado a quadrado, ao lado da vesícula, e o caudal ao lado da veia cava. Veja só, toda a particularidade do fígado anatômico. E esse Esse aqui, professor? ligamento. Professor, Esse aqui é o. Caudado. Esse aqui é o lobo medial. Caudal. medial. É o lobo médio. 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 Caudal. Medial é o centro. Lobo médio. Médio. Caudal. Quadrado. Esquerdo. Maior direito. Médio ou medial? Médio. Medial é quando está no centro. Médio é quando você está no centro. Ó, atenção. E aí possui esse ligamento aqui, ó. Esse ligamento, ele é bem... Aqui na peça bem está bem parecido com o real. Na figura, claro. Aqui ficou um pouquinho genérico, né, demais. Mas esse ligamento, ele é um ligamento famoso, só tem ele, né, que faz a divisão aqui. É o ligamento falciforme. Ligamento falciforme. Ligamento falciforme. Ligamento falciforme. Pode botar assim. Fechou? É isso. Ligamento aqui. Aonde tem que estar? Deglutição. Deglutição. Ó, continuando, ó. Então assim, o intestino entrado e tal. Chegou o intestino delgado. Essa primeira porção do intestino delgado também tem uma classificação. Eu falei duodeno. Essa é a primeira porção. Essa primeira porção aqui, ó, é do jejum. Certo? Do jejum. Esse jejum aqui, ó, ele também faz parte do digestório, que é o digestivo do intestino, né? A segunda parte, depois do duodeno, que vai também estar auxiliando na absorção dos aminoácidos, né? Os aminoácidos são quebrados lá no estômago, as proteínas vão ser transformadas em aminoácidos. Esses aminoácidos são absorvidos aqui pelo intestino delgado, através da microvilosidade, que tem o intestino na parte interna, possui cílios, né? Possui microcílios nessa parte interna do intestino, que é para poder absorver essas moléculas. As pessoas que têm doenças celíacas, ouviu falar? Doença celíaca, ela não consegue absorver, né, as substâncias que nos alimentos, que elas não podem comer glúten. E aí o que acontece? Provoca uma diarreia, né? Porque não consegue absorver isso aí no intestino e tenta jogar para fora. Se passou pelo estômago e não vai ser absorvido pelo intestino, ele se encarrega de jogar para fora. O que tem no estômago que não vai ser digerido, ele se encarrega de jogar para cima. Certo? Ele se encarrega de regurgitar. Então você ingeriu um alimento contaminado, que não chegou nem no estômago, não chegou nem a ser digerido, você já vai botar para fora, vai vomitar. Se for digerido, ele vai
você vai ter um problema intestinal, dor de barriga, né? Você vai ter diarreia. Essa outra porção final do intestino delgado é o ilho, que vai se conectar com o intestino grosso. Certo? O intestino grosso. Essa camada toda aqui do intestino possui uma camada serosa chamada de peritônio. Vocês já perceberam que tudo tem uma camada protetora serosa? Coração, pericárdio, osso periósteo, né? O pulmão, a pleura, aqui no abdômen. Como é o nome da porção final, professor? Da porção final? Íleo? Íleo. Írio. Igual osso. Ilho igual osso. E a vestimenta? Jejum e duodeno. Bom, quando ele sai aqui, ó, ele vai entrar na primeira porção do intestino grosso, chamado seco. Um seco. E aí ele entra no colo ascendente, depois ele vai passar pelo colo transverso, e depois o colo descendente. Vocês podem só a peça aí. É o contrário. Vamos usar os colos. Deixa eu ver. Da primeira porção que ele teve quando ele sai. Deixa eu ver. É assim, não, deu pra mim, é assim. Se for estudar, tem que ficar de frente pra ele. Pronto, isso é assim, entendeu? Porque o apêndice vermiforme, que é esse apêndice aqui, ó, que não serve pra nada, ele é do lado esquerdo. Perdão, lado direito. Ele serve pra inflamar ele. Volta só para os colos, professor, depois da primeira porção do seco. Pronto. O alimento já vai chegar aqui, ó, já bem degradado, entendeu? O que vai ser absorvido aqui? A água do intestino grosso. Certo? Ó, esse alimento que já chega aqui no seco, do intestino grosso, a primeira porção do intestino grosso, o que vai acontecer com ele? Ele já vai ser separado, que vai ser eliminado e o que realmente vai ficar. Aqui possui muitas bactérias da flora intestinal que vai se encarregar dessa tarefa. Certo? O que foi? Encosta aqui. Pronto, calma aí. Sempre encosta aí. Só, eu me perdi aqui e falei nas enzimas que eu estava falando. Voltando aqui para o intestino delgado, certo? Eu vou chegar aqui no seco, só para dar continuidade a essas enzimas aqui. No intestino delgado, também vai ter a produção de enzimas da maltase, a galactase e a sacarose, certo? A sacarose vai quebrar o carboidrato em frutose e glicose, né? E a galactose, lactose e glicose, e a maltose, glicose e glicose. Só para vocês terem uma noção de que também o intestino produz enzimas. Pronto. Que é a maltase. Maltase, a galactase e a sacarose. E aí aqui, galera, ó, o intestino grosso, primeira porção, seco. C-E-C-O. Pronto. Seco. Aquilo que chega aqui, ó, a estrutura que chega aqui da digestão já vai começar a ser separada do que não vai ser digerido. Primeiro colo ascendente. Por quê? Porque a direção do alimento vai subir. Então é ascendente, subindo. Quando chega aqui, ó, nessa curva, ele vai entrar no colo transverso. Por quê? Porque vai atravessar o intestino delgado, colo transverso. Quando ele chega aqui, nessa outra curva aqui, ele vai ter que descer, não vai? Ele já está começando a formar o bolo fecal. Então ele vai descer no colo descendente. Então é ascendente, transverso e descendente. Por trás do intestino delgado tem uma curva maior, chamada de curva sigmoide. Essa curva aqui, ó, sigmoide. A curva sigmoide
vai conectar com a ampola retal. A ampola retal, que hoje o bolo fecal já está formado, certo? Continua a movimentação peristáltica, certo? E a contração da musculatura esquelética, chamada de esfíncter anal, onde esse esfíncter anal ele vai ter os receptores, né, de informação para poder mostrar que o bolo fecal vai ter que ser jogar fora, feliz. E aí ele vai ter a sua contração. Há disfunções, né? Os esfíncteres. Por exemplo, nas crianças de 1 ano até 2 anos, ele não tem o controle dos esfíncteres, eles falam com a calça. Professor, repete aí a E cura. também quando passa de 70 anos também, né? Começa a perder os... Se conecta com o quê? Outras disfunções. Perdeu? Bolo fecal. Depois da curva sigmoide ele se conecta. Curva sigmoide, ampola retal. Bolo retal. Ampola retal. Pula. E aqui, nos esfíncter anal, o ânus, onde vai ser eliminado aí o bolo fecal. O que não foi absorvido pelo organismo, pelo intestino, tem que ser eliminado. E aí ele volta a se encarregar de eliminar. Ok? Tranquilo até aí? Suave? Deixa eu dar aí então. Vamos fazer uma geral? Só das estruturas. Isso aqui é o que pesa aí? Essa é respiratória. Isso aí é Então vamos lá. Se colocar aqui a colocar nessa parte aqui, ó. Os caminhos do estômago. Vamos lá. Pronto. Porque assim, a anatomia, a gente tem que falar um pouco da fisiologia para você entender o processo, entendeu? A anatomia é só, pessoal, tem língua, boca, tem que ser colocado para você entender o processo tudo. Não fígado. Eu posso fazer o geral aqui das estruturas, só das estruturas, tá ok? Agora, aí sim, funciona. Ó, boca, cavidade oral, lábio superior, lábio Devagar, professor. superior. Devagar aí, professor. Aqui, ó. Agora é a hora de gravar. Cavidade oral, língua, ápice da língua, raiz da língua, lábio inferior, lábio superior, arcada dentária, palato duro, palato mole, úvula, arcada dentária, possui os dentes classificados como incisivos, caninos, premolares e molares. Orofaringe, na deglutição orofaringe, esôfago. O esôfago ele está por trás da traqueia. Bom, vocês estão confundidos. Esôfago constituído de músculo liso, válvula cárdica, curvatura maior do corpo do estômago, curvatura menor válvula pilórica, certo? Aí eu vou parar aqui na válvula pilórica.
para mostrar a importância de dois órgãos que influenciam no sistema digestório, que é o fígado e o pâncreas. Bom? O fígado tem lóbulo esquerdo, lóbulo direito, ligamento falciforme, vesícula biliar, logo caudal, logo quadrado, veia cava inferior. Pâncreas, ducto pancreático, saindo da vesícula, ducto colédoco. Primeira porção do intestino delgado, duodeno. Segunda porção do intestino delgado, jejum. Terceira porção, o híbrido. No intestino grosso, a primeira porção, seco, colo ascendente, transverso, descendente, curva sigmoide, ampola retal, esfíncter anal, ânus. Tranquilo? Fizeram as anotações? Beleza. A ideia agora